grande alegria estarmos aqui mais um dia, adorando e bendizendo ao nome do Senhor. Vamos esperar os irmãos chegando. Vamos adorar o Senhor. Deus abençoe tua vida. Deus é bom. Aonde você está aí, o poder de Deus, Ele pode te tocar. Aonde você está, o poder de Deus pode tocar na sua vida. Meu Deus não reconhece nenhum poder maior do que o dele. O único poder maior que governa os céus, que governa a terra, é só o poder do nome do Senhor Jesus. Quero encorajar você nessa noite a você levantar os seus olhos para o Senhor. Quero encorajar você nessa noite a esquecer o que está acontecendo lá fora e fixar os seus olhos no Autor e Consumador das nossas vidas, da vida da igreja. Esqueça um pouquinho. Se você tiver fé o suficiente, feche os seus olhos e acredite que a presença do Espírito Santo Ele está aí onde você está. Nós queremos agradecer ao Espírito Santo por mais um dia que o Senhor tem nos concedido. Queremos agradecer ao Senhor pela graça que o Senhor tem derramado sobre cada igreja. Cada igreja está se colocando na posição. Eu falo de placa denominacional, eu falo de mim e de você que está aí do outro lado, que tem orado ao Senhor, que tem buscado ao Senhor. Nós queremos que esse mesmo poder que está caindo, ele caia sobre a tua vida, ele caia sobre os teus familiares. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Vamos adorar o Senhor. Sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito
passar. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Você está seguro nos braços do Senhor. Você acredita nisso? Você está seguro nos braços do Senhor. Ele não te perde para ninguém. Os braços do Senhor é forte, é potente. Ele segura todos em todo tempo. Não se desespere. Não se desespere. Jesus está no controle de tudo. A fé declara que Jesus está no controle de todas as situações. Amém? Estamos iniciando o culto na Igreja do Evangelho Pleno sob a direção do pastor Walter Amaral. Amém? E nessa noite Deus vai falar muito ao teu coração, em nome de Jesus. Antes de convidar aqui o pastor Walter, quero deixar uma mensagem. Amém? Ainda que você não esteja com a Bíblia, a fé diz que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, não é isso? Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, a todos os irmãos, vou chamar o Senhor 2 minutinhos. Amém, Elias? A paz do Senhor, meu querido. Evangelho de João, capítulo 13. Essa é só uma mensagem da introdução, porque a substância maior vai vir com o pastor Walter. João capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Deixa eu colocar o violão. Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Olha, a última ceia do Verbo encarnado. Amém. Vou chamar a missionária Bites também. Deus abençoe, missionária Bites. Em nome de Jesus. Prepara aí, em nome de Jesus. A última ceia do Verbo encarnado na terra, no qual a sua onisciência já sabia o que iria acontecer. Ele já sabia que as suas horas estavam chegando e que ele teria que cumprir a missão de ser traído e de passar por tudo isso que nós já sabemos e que está escrito na palavra. Em sua onisciência, ele já sabia do que iria passar. Passou a festa da Páscoa, ele celebrou a ceia, o significado de comunhão, e aí ele chama todos os discípulos. Foi uma ceia diferente, irmãos. Foi uma ceia diferente de todas, porque ele chamou todos os discípulos. E uma coisa que chama a atenção nesse texto, e que eu tenho certeza que impactou a vida de todos os discípulos, impactou, a atitude de Jesus impactou naqueles tempos, e até hoje impactou quando nós paramos para analisar esse texto, e nós analisamos a substância que tem esse texto. Diferente de todas as ceias, Jesus chama todos os discípulos. O natural seria o discipulado reverenciar ou dar honras ao discipulador, ao seu mestre. Mas aqui foi diferente. O escravo teria que
dá honras ao seu dono, mas na última ceia, em que Jesus já sabia o que estava para acontecer com ele, ninguém mais sabia, só ele. A agonia que ele estava passando na última ceia, uma agonia profunda, a mesma agonia que ele passou lá no Getsemane, ele estava passando nessa ceia, nessa última ceia, depois de celebrar a Páscoa. Depois de ele terminar a ceia, ele chamou todos os discípulos e calado, em silêncio, como sempre, porque Jesus, olha, anota aí, Jesus trabalha no silêncio. Ele pega uma toalha, coloca nas suas pernas, e ele vai sobre cada discípulo, e ele chega nos pés dos discípulos e lava os pés dos discípulos. Aquilo impacta a vida dos discípulos, porque era para aqueles que estão recebendo o anfitrião fazer isso, e não o anfitrião, o convidado, fazer isso. A última lição que Jesus deu na última ceia foi uma lição de humildade. Ainda que em sua onisciência ele pudesse entender que ali havia um traidor. O versículo 1 do capítulo 13 fala: amou-os até o fim. O amor de Jesus é incondicional. Capítulo 13, versículo 1, lá embaixo ele diz: amou-os até o fim. Olha, em sua onisciência, sabendo que Judas estava para trair, já tinha vendido ele. Jesus amou incondicionalmente. A mensagem é essa. Ainda que esteja na mesa onde o traidor está sentado, Jesus declarou o seu amor lavando os pés dos discípulos. Foi uma última ceia do Verbo encarnado, mas mesmo assim Jesus apostou nos discípulos. Jesus ainda assim perdoou os discípulos. Por aqui eu quero ficar. Fique com essa mensagem no seu coração. Jesus perdoa. Jesus nos ensina que a maior atitude é a humildade. Saia compartilhando aí essa live. Saia compartilhando. Jesus tem algo muito forte para falar ao seu coração. Olha, Judas sentado depois de celebrar uma das festas mais importantes para o povo judeu, a Páscoa, a passagem. Depois de celebrar a segunda maior celebração, que é a Santa Ceia. É ou não? E aí quem estava celebrando não era uma segunda pessoa, era o próprio Verbo encarnado. Aleluia. E ainda assim, pela sua infinita misericórdia, Jesus o amou incondicionalmente. Jesus ama incondicionalmente, mesmo sabendo o coração mau do ser humano, Jesus ainda aposta no ser humano. E ele ama incondicionalmente. Ele lava os pés dos discípulos. Não existe no reino de Deus ninguém maior do que ninguém. Não existe no reino de Deus ninguém superior a ninguém. Jesus nos ensina que nós somos e nós precisamos ser humildes. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Quero abrir agora a oportunidade para o nosso pastor, em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor. Pastor Valdo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. É forte. Deus abençoe, meu pastor. A paz do Senhor. Libera tudo aí. Libera tudo aí, pastor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. 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 Amém, pastor. Vamos chamar de novo, pastor, em nome de Jesus. Segura aí, irmãos, que Deus tem coisa forte para falar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai do Senhor, pastor Walter. Glória a Deus, a paz do Senhor, meu presbítero. Amém.
Glória a Jesus. Libera tudo aí, eu estou aqui para receber. Estou de mãos abertas para receber o que Deus tem colocado na tua vida, em nome de Jesus. Amém, meu presbítero amado. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos da igreja. Quero dizer mais uma vez que eu estou com muita saudade de todos. Saudade dos cultos, saudade de poder dar um abraço em cada um dos irmãos. É um momento muito diferente a qual nós estamos vivendo, mas certamente Deus tem um propósito, né, nesta situação nas nossas vidas. E estamos aprendendo, né, a buscar mais a Deus, estamos tendo um tempo maior para focar nas orações particulares. Então, assim, é algo muito especial a qual a igreja ela está vivendo. E eu quero dizer, meu presbítero, mais uma vez, que amo você em Cristo Jesus, sua família. Amém? Estou com saudades de vocês, dessas crianças aí afogueadas. Oh, glória! Então, Deus abençoe. Amém. Obrigado por essa ajuda, viu? Por estar aqui junto, fazendo essa live, em nome de Jesus. Antes de deixar aqui uma palavra, eu quero primeiro deixar alguns avisos. Amém? A Igreja do Evangelho Pleno em São Luís está fazendo arrecadações de alimentos não perecíveis, produto de higiene e limpeza, para ajudar os irmãos que estão carentes. Amém? Então, o nosso querido Alain, Ana Carla e a irmã Rosa estão à frente desse trabalho. Amém? No final aqui a gente pode colocar uma arte com o número de contato para você que deseja abençoar alguém, você procurar esses irmãos que estão à frente da ação social e contribuir como você puder. Amém? Um segundo aviso é que nós estamos fazendo lives e assim, entregando algumas mensagens através de vídeo e áudio no nosso grupo pessoal da igreja, nosso grupo de avisos. Mas vamos tentar aí ter mais lives para que outros irmãos possam participar também. Amém? Em nome de Jesus. Presbítero, só me tem uma dúvida se o áudio está chegando bem aí. Bem? Tá, glória a Deus. Glória a Deus. Tá maravilha. Amém. Então, um abraço a todos e a paz do Senhor. Estou vendo aí que a irmã Sheila entrou, Ângela, né, a Helena, a irmã Brites. Todos sejam muito bem-vindos. Compartilhe essa live, passe para mais pessoas serem abençoadas em nome de Jesus. Amém? Em nome de Deus. Glória a Deus. Presbítero, eu estava orando ao Senhor e pedindo uma palavra para compartilhar nessa noite com a igreja, com os irmãos. E Deus, eu creio que Deus, ele falou no meu coração para eu compartilhar um pouco do meu testemunho. E eu quero aqui ler primeiramente o texto de Colossenses, capítulo 4. Colossenses, capítulo 4. Deixa eu só baixar o meu fundo musical aqui, que está um pouco alto. Você vai procurando Colossenses, capítulo 4. Amém. Glória a Deus. E a igreja da glória. Glória a Jesus. Quem está com Bíblia aí? Quem está com Bíblia aí, diga amém. Cadê a Bíblia? Glória a Deus. Quem está com Bíblia aí, diga amém. Amém. Me perdoe, viu, amado? Eu tive que baixar aqui o som, estava um pouco alto, em nome de Jesus. Amém? Mas ao vivo é assim, né? Tu vai se adaptando. Glória a Jesus. Colossenses, capítulo 4, versículo 1 e o versículo 2 diz assim a palavra do Senhor. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Amém? Então, queridos, a palavra do Senhor nos diz que nós temos um Deus nos céus. E esse Deus não é qualquer Deus e qualquer Senhor. É o Senhor dos senhores. É o Deus Todo-Poderoso. E eu já creio que Deus ele está aqui no nosso meio através desta live. Quando o presbítero Júnior começou a adorar o Senhor,
começou a convidar os irmãos, eu creio que Deus, ele já começou a se mover ao favor da sua igreja, ao favor de você que está nessa live. Queridos, eu quero falar um pouco sobre a oração. A oração, ela é o meio que Deus nos deu para se aproximar dos céus. É através da oração que a gente entende o que os céus ele quer fazer na terra. Então, Jesus Cristo ele nos ensinou que nós devemos persistir em oração, perseverar na oração. E esse texto ao qual o apóstolo Paulo está aqui falando, diz que nós devemos velar pela oração com ações de graça. A oração não é algo que deve ser sacrificial. A oração, ela deve ser prazerosa. Eu e você temos que ter prazer em orar. E neste momento de pandemia e de quarentena, é o momento em que nós estamos tendo tempo. Temos como focar na oração. Tudo que Deus me deu, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é por conta da oração. E, queridos, eu quero aqui resumir bastante um pouco da minha história. Eu sou Walter, sou pastor da Igreja do Evangelho Pleno, na cidade de São Luís do Conde. Alguns de vocês me conhecem pessoalmente, alguns que estão na live. E, queridos, no ano de 2011, começo de 2011, o Senhor ele começou a me fazer muitas promessas. E Deus ele usou vários profetas, de perto e de longe, para confirmar o meu chamado ministerial. E hoje eu creio que Deus ele usou tantas vezes, tantos profetas e profetisas, para que eu tivesse convicção do que Deus ele quer fazer na minha vida e nesta igreja. Deus ele usou o profeta Jorginaldo, Deus ele usou o profeta João, Deus ele usou a pastora Luzia, Deus usou a pastora Roseane, pastor Jadson, usou vários profetas, missionário Daniel, que é o missionário de Maceió. E eu estou aqui citando os nomes porque a Bíblia diz nós devemos dar honra a quem merece honra. E eu estou aqui honrando esses profetas de Deus, esses homens e mulheres de Deus, que têm se deixado ser vaso nas mãos do oleiro. Então, Deus abençoe vocês, profetas de Deus. Eu lembro uma vez que pastora Jaqueline, pastora da nossa igreja lá em Palmeira dos Índios, ela trouxe a pastora Rosinha e o pastor Jadson para pregar. E eles pregando ali a palavra do Senhor, na hora da ministração, o pastor Jadson veio até mim e disse: você irá subir um degrau no seu ministério. E ali ele foi orar por outras pessoas, e depois, já no final, a pastora Roseane veio, a pastora Rosinha, veio, colocou as mãos sobre mim e disse: você irá subir mais um degrau no seu ministério. Eu tive a confirmação de Deus. E aí Deus usou outras pessoas. Deus usou a pastora Luzia, da nossa igreja lá de Matriz de Camaragibe, várias e várias vezes para dizer que o Senhor iria me colocar em uma posição ministerial. Então Deus abençoe esses homens e essas mulheres de Deus. Mas o que eu quero ensinar hoje, através desse testemunho, é que Deus, ele fala, Deus, ele se manifesta a partir do momento em que você busca ele em oração e em jejum. Sempre que Deus ele falava comigo através de quem ele quisesse usar, era nos períodos em que eu estava jejuando e orando. Eu vejo muitas pessoas hoje dizendo: eu quero ouvir Deus falar, e sai procurando profetas de Deus em todos os lugares, e não é assim. Quando Deus ele quer falar, quando Deus ele quer se manifestar, aonde você estiver, debaixo de jejum, debaixo de oração, Deus ele fala. Deus ele vai até o teu encontro. Deus ele usa quem ele quiser para falar a vontade dele para a sua vida. Então,
pare de procurar profetas. Pare de procurar profetisas e busque a Deus em jejum e oração. E no momento certo, Deus, ele vai manifestar a sua glória, ele vai falar a você o que você precisa. Então, Deus usou esses profetas a qual eu citei aqui e outros também, inclusive pessoas que não estão mais em nosso meio, para confirmar os pedidos de oração que eu fazia em particular. E presbítero Júnior, Deus ele é detalhista. Deus ele é detalhista. Eu recebi essas promessas no ano de 2011, finalzinho de 2010, comecinho de 2011. E eu lembro que no ano de 2012, 2013, o Senhor levou alguns irmãos da nossa igreja lá em Palmeira dos Índios a estar em oração pela igreja em São Luís. Detalhe, eu não conhecia essa igreja, eu não conhecia nem esta terra, eu não conhecia a igreja a qual eu pastorei hoje, nós não conhecíamos, mas nós orávamos por essa igreja, orávamos pelos irmãos. Inclusive, você faz parte, né? Você estava nessas orações, mesmo sem a gente ter um contato pessoal. E ali, Sou fruto dessa oração. glória a Deus, nós orávamos por essa igreja, nós fazíamos orações, intercessões por a igreja. E aí, em 2013, a nossa congregação aqui em São Luís, né, ficou sem pastor, né, a igreja passou por um momento muito difícil, e neste período, Deus estava falando comigo lá em Palmeira dos Índios, dizendo que estava me preparando para um ministério, que estava me preparando para algo maior no reino do Espírito. E ali, eu sendo preparado, ensinado pelos pastores locais, pela pastora Jaqueline, recebendo a bênção dos nossos apóstolos, Zé e Graça, Moraes, homem e mulher de Deus. E aí, querido, eu lembro que no ano de 2014, houve uma consagração ministerial. E um dia antes dessa consagração ministerial, a nossa pastora Jaqueline, que ainda não era consagrada pastora, mas estava liderando a igreja em Palmeira dos Índios, junto com os obreiros e os presbíteros, nós fizemos uma vigília na casa pastoral. E nessa vigília, Deus usou o profeta Jorginaldo. E Deus usou aquele homem dizendo, amanhã o óleo vai descer. Acabou-se. Glória a Deus. Nessa vigília, queridos, nós não imaginávamos que seria realmente no dia seguinte. Porque 1000 anos para o Senhor é como um dia. Nós achávamos que era algo muito futuro. Eu mesmo, em particular, eu achava que a minha consagração pastoral, se verdadeiramente fosse isso que Deus queria, que hoje eu creio que é, seria muitos anos depois. E aí nós nos preparamos, nós aprendemos a honrar os irmãos, e eu queria honrar os irmãos indo para a consagração deles, porque naquele dia eu ainda era diácono do ministério, e eu queria honrar os meus irmãos, porque nas minhas consagrações de obreiro e de diácono, a igreja inteira foi para a consagração, para prestigiar o nosso pastor Wellington, pastora Luzia, a pastora Jaqueline sempre ensinou isso, nós nos alegrarmos com o crescimento espiritual dos irmãos. Então, naquela época, eu era diácono, então eu desejei ir para a igreja, para o culto, para adorar a Deus, e para prestigiar os irmãos que estavam sendo consagrados. Mas um detalhe, havia uma profecia de um desses profetas que disse que havia uma pessoa que estava de olho em mim. E eu tomei posse, nós fomos ali para aquela consagração, debaixo de jejum, debaixo de oração, debaixo dessas profecias. E no meio do caminho, eu lembro como hoje o celular da pastora Jaqueline tocou. E ela disse que era o pessoal da igreja sede, da secretaria, creio eu que é a irmã Isis, pedindo os dados de alguns obreiros que estavam naquela viagem, que estavam naquela van.
E um desses obreiros era a minha pessoa. E o apóstolo Hélio estava pedindo o nome completo e alguns dados. E ali eu passei os dados por telefone, e a pastora Jaqueline até brincou, disse assim, eita, será que é hoje que você vai ser consagrado? Eu digo, deixa Deus trabalhar. E nós fomos ali para a consagração. E naquele momento, queridos, nosso pastor, começou a chamar as pessoas para serem consagradas, primeiramente pela ordem, né? Eclesiástica, obreiros, diáconos. E quando chegou no nos presbíteros, ele chamou, eu quero convidar para o presbitério Walter Nascimento Amaral. E ali foi uma glória, nós se enchemos da unção da presença de Deus, e ali o óleo desceu conforme Deus tinha usado o profeta Jorginal. Naquele dia, o óleo desceu sobre a minha cabeça para o chamado ministerial de presbítero. E sabemos o quão honroso é ser um presbítero do Senhor. Eu tenho a alegria de dizer que eu congrego com um presbítero de Deus, que é você, meu amado. E ali, após a consagração, nós fomos conversar com a apóstola Graça, e ela disse assim, eu estava de olho em você. Aquela pessoa que Deus disse, através do profeta, que estavam de olho de mim, era a nossa pastora presidente, a apóstola Graça Moraes. E ela disse, eu estava de olho em você. E ali em 2014, Deus começou uma obra. Através daquela consagração, eu creio que eu recebi autoridade espiritual para pregar, para ministrar. Foi diferente a partir daquele dia. Porque nós que pregamos a palavra de Deus, nós precisamos de um revestimento de poder. E este revestimento é dado através da unção. E ali naquele dia, Deus ele liberou uma unção nova sobre a minha vida. E eu comecei a ajudar ali a pastora. Naquela consagração, ela foi consagrada a pastora, lá de Palmeira dos Índios. Nós continuamos a obra ali. Pastor Wellington, que era o meu primeiro pastor, foi transferido para a igreja de Matriz, e nós continuamos ali a obra em Palmeira dos Índios. E, irmãos, Deus é lindo. Deus é poderoso. Verdade. E no ano de 2015, muitos detalhes aqui, eu não lembro de todos os detalhes, mas à medida que o Senhor for me lembrando aqui, eu vou falando. No ano de 2015, nós fomos para o retiro espiritual do ministério. E ali, Deus usou o nosso homem de Deus, nosso apóstolo Hélio. Ele ministrou sobre várias pessoas. E no último culto, o culto da terça-feira, ele chamou ali os pastores do ministério e orou por vários pastores. Eu lembro que foi uma glória muito grande, foi um poder muito grande que ali foi derramado. E eu lembro, meu presbítero, que eu estava em consagração. Eu fui para aquele retiro com o propósito de receber a última confirmação do Senhor acerca do meu chamado ministerial. E ali no último culto, Deus usou o nosso pastor Hélio para ministrar sobre mim. E ele disse, em breve, você estará pastoreando um rebanho. Naquele ano de 2015, eu fui transferido da igreja de Palmeira dos Índios como presbítero para a igreja de São Luís do Quitute como pastor local. Depois de muitas profecias, depois de muito jejum, depois de muita oração, Deus ele me trouxe para este lugar para pastorear. Então eu estou aqui não é pela vontade do homem, não é pela minha vontade, é pela vontade do Senhor. E até onde Ele me permitir, eu estarei aqui firme, forte, na fé, ajudando esta igreja, pastoreando essas ovelhas, em nome de Jesus. Mas, o que eu quero deixar de principal nesse testemunho vem agora. Já estou encerrando para dar oportunidade aí para vocês. No ano de 2019... Deixa Deus te usar aí. Glória.
No ano de 2019, nós passamos por um momento muito difícil aqui na congregação. Nós já tínhamos finalizado um contrato, porque a nossa igreja aqui em São Luís é de aluguel. E nós tínhamos finalizado um contrato de 5 anos em um prédio grande, em um prédio bem localizado aqui na cidade. Os irmãos aí conhecem, porém, um prédio caro, um prédio que precisava de reformas, um prédio muito grande. Então, assim, não é duvidando do poder de Deus, mas tendo o entendimento que o tempo da igreja ali já estava se encerrando. E em 2019, eu passei por uma crise muito grande financeiramente, emocionalmente, e eu estava morando em um lugar perigoso, em um local difícil, de difícil acesso. Eu lembro que os meus irmãos, a minha família vinha nos visitar, e era preciso ir buscar eles lá na entrada da cidade, porque não tinha, por mais que eu explicasse, não tinha como eles acertarem o endereço. Era um endereço difícil, era um endereço longe e perigoso. Eu lembro que depois dos cultos, nós sempre chegamos tarde em casa, porque quando termina o culto tem oração, tem uma visita, tem um socorro a ser dado, e sempre a gente chega tarde em casa. E eu lembro que uma vez nós fomos muito tarde para casa, e quase na porta da minha casa havia um grupo de homens armados. E ali eu lembro que eu fiquei com medo, não por mim, mas pela minha esposa e pela minha bebê, de passar ali por aquele lugar escuro, esquisito, com homens perigosos. E ali eu vi que aquele lugar não era um bom lugar para estar com a minha família. Era uma rua complicada, era um local praticamente de zona rural, então existia insetos, existia bichos que entravam na nossa casa. Por mais que a gente limpasse, por mais que a gente fosse uma casa organizada, existia perigo ali para minha criança. Minha esposa estava grávida do meu segundo filho, Azaf. E eu lembro que a gente chegava em casa, deixávamos a casa completamente limpa, organizada, e quando a gente chegava, estava lá fezes de rato, estava lá urina de rato, e ali o meu coração ficava apertado, com medo da minha criança ser infectada com algum vírus, alguma bactéria. E foi um momento difícil, irmãos. Eu lembro que a prestação do meu carro estava atrasada. Eu lembro que a gente tinha dificuldades de pagar aquele aluguel, mesmo sendo um aluguel barato. Foi um momento terrível nas nossas vidas. E aí um dia, a minha esposa, ela entrou no quarto, triste, e ela disse: nós vamos sair dessa casa. Eu disse: amém. E ali ela entrou no quarto, ela foi dormir, foi descansar. Eu lembro que ela estava mais ou menos com 7 meses. E eu fiz uma oração naquela madrugada, eu comecei a buscar a Deus. E ali Deus colocou no meu coração para entrar em jejum. E ali eu busquei ao Senhor, e eu fiz 7 dias de jejum e de oração. Inclusive, eu chamei uma irmã da igreja para orar comigo. Ela está aí na live, glória a Deus. E essa semana que nós entramos na oração, eu lembro que foi pertinho do meu aniversário, no ano passado. E os irmãos queriam fazer uma surpresa para mim, e alguém chegava para... Essa irmã chegou para mim, disse: pastor, vamos adiar a consagração, porque está chegando o seu aniversário. E ela ali falando dando várias ideias para a gente adiar esta consagração, este jejum, mas não teve jeito, presbítero. Eu tive que ficar naquele jejum, eu tive que me consagrar. Não tinha palavra, não tinha ideia, não tinha o que ela falasse ou minha esposa falasse, eu tinha que fazer aquela consagração. Então eu entrei 7 dias de jejum e de oração. Quando terminou os 7 dias, Deus ele me mandou fazer mais 3 dias de consagração. E nesse período,
A família que era proprietária da igreja, desse prédio maior, a qual a igreja estava inserida, eles pediram o prédio. E agora, onde é que eu ia colocar a igreja? Eu não tinha nem onde colocar a igreja, eu não tinha nem onde colocar a minha família, eu não tinha como pagar as contas, eu estava sem recursos e sem saída. Sabe quando o povo estava lá na frente do Mar Vermelho, Faraó atrás? Eles estavam sem saída. Era a minha situação. Eu não tinha para onde correr, eu não tinha para onde fugir, a não ser para os braços do Senhor. Eu quero dizer a você, se você está sem saída, se você está sem saída, se você está sem solução, a sua solução está em Cristo Jesus. Busque a Deus nesta noite. Coloque o seu coração, a sua fé no Senhor, que Ele tem refúgio, Ele tem fortaleza para a sua vida, irmãos. E ali eu comecei a buscar a Deus no jejum, na oração, não sabendo o que iria acontecer, compartilhei com os pastores da igreja, com alguns irmãos da igreja, inclusive você, presbítero, e nós começamos a orar pela igreja, começamos a orar por esta situação, e nada acontecia. Não tinha prédio para alugar na cidade, não tinha recursos para a gente fazer um novo contrato, não tinha saída. E ali após esse jejum e essa oração, eu lembro que eu fui pregar em Palmeira dos Índios. E quando eu estava pregando, quando eu encerrei, foi um culto glorioso, não para a minha glória, para a glória do Senhor. Foi um culto abençoado. Deus usou o profeta João, do nosso ministério. E ele disse, quando você voltar para casa, você precisa fazer uma oração com o pastor Wellington. O pastor Wellington estava comigo neste dia. Porque em cima do teu telhado, existe algo que colocaram que precisa ser destruído. Alguns irmãos dizem assim, macumba não pega em crente. E eu creio. A macumba, ela não pega. Mas a macumba, o trabalho, a feitiçaria, ela é lançada, presbítero. A palavra do Senhor diz em Isaías que arma forjada nenhuma contra ti irá prevalecer. Mas ela pode ser lançada. Sim. O mal, ele pode vir a ser lançado sobre as nossas vidas. Mas a Bíblia diz que se ela for lançada, ela não vai prosperar. Então aí a necessidade do crente estar jejuando e orando todos os dias, para que o mal ele não prevaleça, mesmo que ele venha, ele não nos atinja. Então a gente não pode ser do extremo, 880. A gente não pode dizer, macumba não pega em crente. Claro, ela não pega, mas ela é lançada. E é por isso que a gente deve estar em jejum e oração, para que quando ela for lançada, ela seja destruída. Ela não tenha poder sobre as nossas vidas. Então você aí, crente, tome cuidado. Não ache que tudo está fácil, que tudo está perfeito. Você precisa orar, se consagrar, jejuar, repreender os demônios, repreender o mal. Pastor, pode falar. Se derem um alvo a ela, ela atinge. Isso. É isso? Isso. Se derem um alvo a ela, ela atinge e vai fazer o que solicitaram. Isso. Pode continuar. Isso. É a brecha, né? É a porta aberta. Então, quando o crente ele jejua, quando o crente ele ora, quando o crente ele busca a Deus, ele fecha essas brechas e o mal ele não prevalece. Ah, pastor, então você quer dizer que eu estou abrindo brecha? Queridos, o salmista ele já pedia perdão pelos pecados que ele nem sabia que eram pecados. É preciso todos os dias nós orarmos, jejuarmos, clamarmos a Deus, consagrarmos as nossas vidas ao Senhor, fecharmos essa brecha para que o mal ele não prevaleça. Então, queridos, nesse período de jejum e de oração, Deus revelou ao profeta. Olha aí a importância do jejum e da oração. Porque através do jejum e da oração, Deus ele vai usar os seus profetas para falar ao nosso coração.
Então, nesse período de jejum e de oração, Deus revelou ao profeta: olha, é preciso você orar, porque no telhado da sua casa tem algo lá que precisa ser destruído. Irmãos, naquela noite eu ansiava voltar para casa. A primeira coisa que eu fiz não foi tirar a mala do carro, não. Foi levantar as minhas mãos e orar, destruindo aquele mal. Presbítero Júnior, meu irmão. Naquela semana, Deus mudou a minha história. Deus levantou uma irmã e disse: pastor, tem uma casa ali para o senhor alugar. Eu digo: eu quero, é Deus. Quando eu aluguei a casa, Deus fez aparecer um lugar para a igreja ser instalada. Você sabe dessa história. A igreja se mudou, nós fizemos a mudança da igreja. Após 3, 4 meses depois, nós tivemos que alugar outro lugar maior para a igreja e a glória de Deus foi revelada. A conta do meu carro, queridos, que eu estava devendo, as parcelas do meu carro foram pagas. Aquele lugar difícil que eu estava morando, Deus me tirou de lá. A igreja que precisava mudar de endereço, Deus mudou o endereço da igreja. O que estava faltando para o meu filho Asaf, o meu segundo filho, Deus trouxe a existência. Deus, ele mudou a minha situação. Aquela crise que eu estava enfrentando emocionalmente, financeiramente e espiritualmente, Deus, ele mudou a história através do jejum e da oração. Queridos, não é porque Deus, ele te fez promessas que tudo vai acontecer facilmente. Não é porque Deus, ele te prometeu que de uma hora para outra as coisas vão acontecer. É preciso pagar o preço de jejum, de oração e de fidelidade ao Senhor. Está com poucos meses que nós fizemos o culto de inauguração da nossa igreja, no novo endereço. É um lugar menor do que o primeiro que nós estávamos, mas é um lugar que é confortável, é um lugar bem centralizado, é um lugar onde a glória de Deus se manifesta, é um lugar onde nós nos reunimos ali e está acontecendo curas, sinais, milagres, portas estão se abrindo, pessoas estão sendo curadas, libertas, é onde o Senhor escolheu para nós congregarmos e adorarmos o nome dele. Irmãos, quando você jejua, quando você ora, Deus, ele muda a situação. Eu creio assim. Nós passamos por um momento muito difícil, mas é nos momentos difíceis que o Senhor, ele revela a sua glória. Nós não chegamos aonde nós estamos desejosos. Deus, ele tem muito mais. Mas eu creio que o Senhor, ele está começando uma história de grandes sinais. Esse período de pandemia, presbítero, esse momento que nós estamos em casa recolhidos, não é um momento em que a igreja parou, não. Muitos estão enganados achando que a igreja parou. A igreja está tendo tempo de se consagrar, de buscar mais poder, mais unção, para quando nós nos reunirmos no templo, a glória seja maior. Amém? Então, assim, amém. É muita coisa que eu tinha para falar, não sei se deu para vocês entenderem, mas o que eu quero dizer nesta live é que através da sua oração, através do seu jejum, Deus, ele derrama poder. Deus, ele derrama unção. Então, ore ao Senhor, se consagre ao Senhor, busque a Deus e no momento certo ele vai usar quem ele desejar para trazer aquilo, para revelar aquilo que você precisa e não que você quer. Amém. Amém? Deus abençoe, presbítero. Em nome de Jesus, Deus abençoe sua esposa, Annelise, seus filhos. Deus abençoe todos os irmãos que estão aí na live. Em nome de Jesus. Vamos adorar aí. Amém? Convida a missionária. Ela está aí também com a oportunidade. Amém. E eu estou aqui até o final da bênção apostólica. Amém. Eu quero dizer aos irmãos que
em meio a tudo isso que a terra tem passado, e aqui Alagoas tem passado, Maceió tem passado, Deus está abrindo portas. Amém. Em meio a tantos problemas, em meio a tantas dificuldades, Deus está realmente sentindo o cheiro da oração, que a oração ela sobe como um incenso, né, assim que a palavra fala, um incenso suave nas narinas. Então, dessa mesma forma, em você que está orando, você que está buscando a presença do Senhor, você que tem sacrificado, você que tem queimado sua carne, você que tem buscado ao Senhor, orado ao Senhor, mesmo que a placa da igreja, a igreja esteja fechada, o templo esteja fechado, mas você está em constante movimento. Aleluia. E eu quero dizer para você que eu sou testemunha viva do que a oração, do que o jejum faz também. Eu não vou dar o meu testemunho aqui, porque também é grande, mas eu quero dizer uma coisa, que em meio a tudo isso, Deus está abrindo portas. Em nome de Jesus. Especificamente, Deus está abrindo portas de emprego. Para você que está aí na live, Deus está abrindo portas de emprego. Amém. Acredite nisso. Em meio à catástrofe, Deus vai abrir a porta de emprego. Deus vai assinar, vai permitir com que você assine papéis para que seja liberado, para que seja retido, ou para que fique com você, ou para que saia. Em nome de Jesus. Entendeu? Amém. Então, Deus está se movimentando em meio a isso. Ele não reconhece, pastor, eu acredito que Deus não reconhece isso como um problema. É verdade. Isso é